Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou abordar um estudo publicado no ano de 2014 por Mina e colaboradores no periódico Journal of Strange and the Conditioning Research. O objetivo central desse estudo foi avaliar o efeito da utilização de cargas variáveis durante o aquecimento sobre o desempenho no teste de um RM no agachamento livre. E isso foi avaliado partindo do que sabemos sobre um mecanismo chamado de potenciação pós-ativação. O que seria isso? Seria utilizarmos cargas elevadas durante o aquecimento para algum protocolo de treino e o treino realizado, seja de potência, de força máxima, ele teria um desempenho aumentado em função desse aquecimento em alta intensidade. Seria, de forma resumida, seria mais ou menos isso, né? Isso é uma estratégia muito utilizada, como diz aqui, por, por atletas, né, de levantamento de peso, atletas de powerlift e weightlift. Muito bem. E aí, nesse estudo, os voluntários realizaram o aquecimento utilizando uma carga que foi de 85% de um RM. E realizaram 3 séries com uma carga de 85% de um RM no próprio agachamento. Só que, numa condição, foi realizado 3 séries de 85% com 85% de um RM do agachamento livre. Ou seja, toda a carga foi aplicada utilizando pesos livres. Na segunda condição, que é a condição chamada de condição experimental pelos pesquisadores, ao invés de utilizar, por exemplo, 85% de um RM, tudo referente a peso, a anilha, os pesquisadores utilizaram uma tira elástica que ela correspondeu a 35% dessa carga para esse voluntário. Então vamos dar um exemplo. Se o teste de um RM dele com peso livre foi de 100 quilos e ele teria que trabalhar com 85% disso, desses 85% de peso livre, 35% foi aplicado como uma banda elástica, como uma tira elástica aqui. E o restante foi utilizado o peso livre. Qual a vantagem disso, ou qual o propósito disso, né? É que, durante o agachamento, quando estamos no final da fase ascendente, quando já passamos de um ponto de desvantagem mecânica aí, em função dos nossos ângulos articulares de quadril e joelho, o movimento começa a ficar mais fácil quando nós passamos do ponto de desvantagem mecânica. E aí, quando utilizamos a banda elástica, nesse momento onde o peso livre ficaria mais fácil, a tira elástica vai estar mais estendida. Então, ela estando mais estendida, ela vai gerar vai oferecer maior resistência. Então, o peso teria uma condição variável ao longo de todo o movimento. Então, seriam condições diferentes de peso. Numa condição que é com o peso totalmente livre, somente anilhas, nós temos um peso que é teoricamente constante durante todo o movimento, que são 85% de RM. Quando utilizamos o elástico, esse peso ele vai variando, né, durante todo o movimento, que é chamado então de cargas variáveis pelos pesquisadores. O efeito então era utilizar esses dois protocolos de aquecimento e ver qual deles geraria um resultado melhor num teste de um RM somente com peso livre. Então, o que foi observado nos resultados aqui, que estão apresentados, é que o grupo que utilizou a tira elástica, né, como parte da carga no aquecimento, ela atingiu maior flexão de joelho no final da fase descendente. E aí, mesmo tendo maior flexão de joelho, que obviamente implicou em maior amplitude,
esse grupo conseguiu manter a carga do teste, que correspondeu a 85% de RM. Então, segundo os pesquisadores, isso foi um resultado positivo. Ainda um outro resultado interessante, que aí foi um dos objetivos do estudo, foi que a carga de um RM no agachamento livre, do grupo que utilizou a tira elástica como parte da carga do aquecimento, foi maior. Então, um grupo ficou aproximadamente em 135 quilos de teste de um RM médio, né, o grupo que treinou somente com peso livre, e o grupo que utilizou a tira elástica como parte da carga no aquecimento, conseguiu um teste de um RM depois, no agachamento livre, um pouco maior, correspondendo a aproximadamente a 145 quilos. Então, segundo os pesquisadores, né, a ideia de utilizar trocar, né, um pouco de peso livre por uma tira elástica com o intuito de oferecer uma resistência diferente durante o agachamento, de modo que essa resistência ao final do agachamento ela continuasse mais, ela aumentasse novamente utilizando a tira elástica. Isso seria positivo durante o aquecimento se a atividade posterior fosse uma atividade de força máxima, no caso, como o teste de um RM. Então, isso seria muito interessante para atletas, por exemplo, os powerlifters, né, os basistas, que dentro dos testes deles, um dos exercícios é o próprio agachamento. Ok, galera? Então, e outra coisa importante desse estudo é que na ativação muscular foi avaliada também a ativação muscular de extensores de joelho e de flexores de joelho, mas a ativação muscular não foi observado nenhuma diferença na ativação muscular, o que era esperado por alguns pesquisadores, visto que uma das expectativas da potenciação pós-ativação citada inclusive na discussão aqui, é que aumente-se o recrutamento muscular. Só que isso não foi observado nesse estudo. Inclusive, já existem boas revisões acerca desse mecanismo de potenciação pós-ativação. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado de mais esse trabalho. Como eu falo toda vez, minha função aqui não é dar receita de bolo, minha função aqui como professor é compartilhar conhecimento e trocar conhecimento. Então, não tem receita de bolo, eu apresento alguns artigos que eu julgo ser relevantes para a prescrição do treino, e aí aos pouquinhos vocês vão juntando aí as informações e cada um constrói a sua linha de raciocínio, a sua linha de trabalho e aquilo que julga ser mais pertinente ou não, certo? Eu envio semanalmente um artigo científico, que na maioria das vezes é em inglês, para as pessoas que estão cadastradas no nosso site. Nosso site é www.treinesempresepada.com.br. Então, quem está cadastrado no nosso site recebe semanalmente um artigo científico que muitas vezes eu apresento também nas videoaulas. E essas videoaulas elas ficam tanto no nosso canal no YouTube, que é Rafael Sonsim, quanto na nossa fanpage no Facebook, que é Rafael Sonsim TSP. Ok, galera? E também, semanalmente, eu envio um podcast para quem não consegue ainda ler os artigos em inglês e ter um bom entendimento. Eu envio um podcast via e-mail para quem está cadastrado também, explicando, fazendo um resuminho aqui sobre esses artigos. Tá ok, galera? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo. Valeu!